Olá amigos, tudo bem? Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro aqui há mais de 10 anos e hoje vamos falar um pouco sobre a nova classificação ADY para leveduras secas da Fermentes e outras coisas também relacionadas aí a fermentes, né? Então, recentemente a Fermentes ela lançou essa classificação ADY em paralelo com a classificação E2U, né? Então, ADY significa Active Dry Yeast, né? Levedura seca ativa, e E2U significa Easy to Use, que é o acrônimo que eles usaram para dizer que é uma levedura seca ainda mais fácil de ser utilizada, né? Então, falando brevemente relembrando, né, quais são os benefícios das leveduras secas para uso em cerveja artesanal. O mais principal aqui talvez seja a facilidade de ser preciso para você calcular o pitching rate, né? Calcular ali o tanto de levedura que você efetivamente precisa para sua levedura, para sua cerveja. Qualquer calculadora aí vai te dar um número total de células e essas células vão ser facilmente traduzidas em gramas. Então é bem fácil a gente calcular e até estimar mesmo de cabeça o quanto de pacotinhos que a gente precisa para fazer uma cerveja. Também tem a questão da durabilidade, que é um fator aí, uma qualidade inegável em relação às leveduras líquidas, né? Quantas leveduras líquidas têm de 1 a 3 meses de data de validade. Aqui a gente está falando de até 3 anos de vida útil quando ela é refrigerada, né? Não é congelada, é refrigerada, geladeira comum a partir da data de validade. Então permite você facilmente comprar pela internet, aí mesmo que não venha refrigerado na internet, ela vai suportar tranquilamente esse processo de transporte. Tem a vantagem também de aquele pacotinho não vir só com leveduras puras, né? Ele vem lá com nutrientes, com uma série de coisas, e essa nova classificação da Easy to Use, né, permite a inoculação direta sem necessidade de starter, né? Ou seja, a viabilidade da levedura ali é tão alta, possuindo os nutrientes, lipídios, outras coisas essenciais para a fermentação, que você não vai precisar fazer uma propagação, a vitalidade vai estar no máximo. Também pela facilidade de transporte, também é fácil de ser comercializada e é nitidamente o tipo de levedura que a gente mais encontra nas nossas brew shops, mais fácil para a gente comprar. Pelo fato de ter essa suplementação de nutrientes que eu citei, como lipídios, ácidos orgânicos e outros, ela não requer uma aeração nas cervejas mais simples, né? E uma necessidade menor nas cervejas mais fortes do que se fosse uma levedura líquida. Então fica mais fácil ainda para a gente usar. E também não precisa de suplementação de nutrientes, né? O pacotinho já vem com os nutrientes necessários. Pelo fato de você abrir e praticamente inocular direto, você não tem que fazer starter, não tem que fazer nenhum tipo de manipulação. Você também tem um risco bem menor aí de contaminação dessa sua levedura. Como que uma levedura seca ela é fabricada, né? Então temos ali o banco lá do laboratório, né? Ele separa aquela cepa, coleta lá daquele banco congelado que ele tem. Ele faz uma propagação, né? Essa propagação aqui em grande escala. Depois ele faz uma centrifugação para retirar apenas a parte da levedura, tirar todo o sobrenadante daquela propagação. Gera aqui um creme de leveduras, né? Praticamente a levedura pura. Depois essa levedura ela vai para uma câmara de rotação a vácuo, onde é retirada toda a água, né, desidratada por ali, e aí sim é guardada aqui nesses tanques de armazenagem a seco, onde ela recebe nutrientes, né? E aí nessa fase aqui de propagação há uma produção grande de glicerol, de trialose e de glicogênio. E é importante lembrar que essa trialose ela vai ficar aqui na levedura final como uma reserva para a formação da membrana celular quando ela passar pelo processo de hidratação, e os glicogênios que são gerados e são armazenados aqui na hora do resfriamento
também vão dar condição de uma reserva energética para ela sobreviver naquele período onde ela está fazendo a hidratação da parede e a absorção dos açúcares do mosto, né? Então, essas três condições, né, o glicerol, trialose e glicogênio, são importantes nutrientes que a própria levedura se autoproduz e são mantidas durante o resfriamento e a secagem, a liofilização da levedura. Finalmente é adicionado mais algum tipo de nutriente ao meio aqui para facilitar a guarda da levedura. Uma vez que ela está nessa condição de liofilizada, ela vai ter a membrana dela assim enxugada, como se ela fosse uma esponja que foi totalmente comprimida. Então ela vai diminuir de tamanho e vai alterar o formato, né? Ela não vai ter aquele formato redondo circular, ela vai ficar mais no formato de grão de arroz, né? Mais achatado, com toda a membrana celular dela enrugada. E aí depois que você inocula isso aqui em um meio, seja ele a água da hidratação da levedura ou diretamente no mosto, aqueles nutrientes que estavam protegendo aqui a membrana celular, eles vão condicionar a entrada, seja da água, seja do açúcar, dentro da célula para que ela faça a reconstituição celular. Ou seja, ela não vai sofrer uma ação de osmose muito forte por conta dessa proteção que advém dessa nova tecnologia aí da ADY. E mesmo assim, teria algumas vantagens em reidratar uma levedura do tipo ADY? Sim, mesmo assim ainda há vantagens. Se você quiser fazer o processo de reidratação, tem algumas vantagens. Uma delas que diminui o tempo do lag, né? Quando você coloca água, como a água ela fornece uma pressão osmótica menor do que o açúcar do mosto, você vai ter já uma hidratação dessa parede celular antes da inoculação do mosto, e todo esse tempo que aconteceria de uma forma mais vagarosa ali no mosto, ela vai acontecer de uma forma mais rápida durante o processo de hidratação. E com isso também você gera um menor estresse da fase lag por conta da temperatura mais alta de fermentação. Explicando melhor, né? Esses nutrientes que permeiam ali essa membrana celular, pelo fato de você ter feito essa hidratação antecipada, ela vai condicionar melhor a levedura para uma temperatura mais alta. Então, em vez de ela entrar naquela fase de estresse fermentativo, de uma osmose muito forte, ela vai segurar essa pressão e ela não vai estressar. Ela provavelmente vai produzir menos problemas fermentativos naquele fase inicial da fermentação. Então, por isso também a gente tem uma pressão osmótica menor em cervejas de alta OG por conta dessa proteção, desse freio aí na levedura, né? E uma dica aqui: após a reidratação, você deve armazenar na geladeira. Se você não for usar imediatamente, você pode armazenar na geladeira até 18 horas depois. Então, se acontecer algum problema aí na hora de você hidratar a sua levedura e você não pode fazer a inoculação imediata dela, então você pode acondicionar na geladeira por até 18 horas, que aquela reserva de glicogênios que eu falei vai ser suficiente para manter essa levedura totalmente estável nesse período, temperaturas de 5 graus. Caso contrário, você deve inocular a levedura em até no máximo 4 horas. Essa daqui é a durabilidade dos glicogênios durante essa primeira etapa aí de consumo, né, da levedura, para poder então entrar na fase exponencial de crescimento. E lembre-se sempre de esterilizar o meio para reidratação, né? Não vai pegar uma água direta ali da pia ou da torneira, pelo menos faça aí uma fervura e um resfriamento, ou use água mineral para fazer o processo de reidratação, usando aquelas temperaturas indicadas no saquinho, ou alguma coisa que a gente vai ver aqui mais à frente. Então, as boas práticas mais relevantes aí para a gente fazer todo esse processo de preparação e inoculação da levedura, né? A primeira delas, que é mais importante, é calcular a quantidade de levedura que a gente vai precisar para a nossa cerveja, né? Então a gente deve usar sempre uma calculadora específica, como aquela do Brew's Friend, né? E ter atenção ao volume de cerveja, né? Quanto de mosto você quer fermentar,
a OG desse mosto, ao estilo e ao perfil desejado, né? Por que estilo? Esses dois primeiros são autoexplicantes, né? Quanto mais mosto ou mais açúcar tem esse mosto, mais levedura eu preciso. Em relação ao estilo, alguns estilos você vai dar preferência a uma inoculação de levedura em regime de underpitching, um pouco menos de levedura para que ela cerveja esterifique mais. Então a gente pode estar pensando isso numa German Weizen, numa cerveja belga, por exemplo, para que ela esterifique mais. E você, pelo lado contrário, numa cerveja que você quer que saia bem limpa, você vai fazer uma sobrecarga de leveduras para garantir que você não vai ter problema de falta de leveduras, né? Então a gente pode estar pensando aí em estilos que a gente quer bem limpos, como estilos americanos em geral. E o quarto ponto aqui é o perfil desejado. Às vezes, dentro de um estilo, você quer adequar o comportamento da levedura ao que você quer de sabor. Então, às vezes você tem uma levedura que ela costumeiramente ela pode estar gerando muito éster, muito fenólico, exemplo uma T58, e você quer diminuir aquele efeito dela, e para isso você pode, por exemplo, estar aumentando a carga de levedura, diminuindo uma temperatura de fermentação e assim, consequentemente, diminuindo o efeito dela na tua cerveja, né? Então, isso que eu expliquei é o que está na frase de baixo, né? Defina a temperatura de fermentação de acordo com o estilo. Se você quer uma fermentação mais esterificada, suba a temperatura, menos esterificada, abaixe a temperatura. Lembrando também que quanto maior for a temperatura, mais rápida será a fermentação. Porém, alguns problemas podem acontecer, como por exemplo a produção de ésteres, né, e o próprio estresse fermentativo. Então, sempre trabalhe dentro das margens que a levedura aceita ali no datasheet. E tome cuidado em trabalhar os extremos quando o seu mosto ele também for extremo. Quando for um mosto com pH muito baixo, quando for um mosto com OG muito alta, né? Isso também pode ter um impacto final aí na qualidade da cerveja. Uma dica geral sobre o diacetil é que ele sempre se reduz de uma forma mais rápida quando depois do término da fermentação você faz uma elevação da temperatura, né? A sugestão é de 24 horas em 23 graus centígrados para cervejas ale em geral, 48 horas a 18 graus centígrados para cervejas lagers em geral. Mas isso não quer dizer que toda cerveja tem que fazer o descanso de acetil, né? O descanso de acetil em algumas cervejas pode até levar a uma diminuição da qualidade dela. Vou dar um exemplo claro aqui, fazer uma NEIPA que tem uma carga muito grande de lúpulos, você faz um aumento desse de temperatura com essa carga de lúpulos, você pode estar fazendo com que o CO2 produzido esteja eliminando parte dos aromas, então você não quer fazer isso daqui a não ser que seja necessário. E aí o que eu te recomendo sempre é fazer teste do diacetil, ok? Dá uma pesquisadinha aqui no canal que tem vídeos sobre teste do diacetil. Outra parte aqui é em relação à oxigenação de ales, é opcional. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui, tá? Então, se a cerveja for de alta OG ou for lagers, ela tem uma oxigenação obrigatória. Mas se for uma ale, ali até 1050 de OG, com uma quantidade correta de leveduras, você não precisa fazer atividade de oxigenação. A levedura ela já vai conter todos os nutrientes necessários e lipídios para fazer a parede celular dela, sem precisar do oxigênio para fazer a etapa de multiplicação exponencial e a preparação da parede celular dela. No caso de leveduras líquidas, essas sim requerem sempre oxigenação. Então, se você pegou uma levedura ale seca, né, vamos pegar lá uma S05, fez um starter de 2 litros para propagar ela, então ela automaticamente deixa de entrar nessa classificação aqui e entra como uma levedura líquida. E aí sim ela vai precisar de oxigênio, porque todos os nutrientes que ela tinha foram consumidos ali durante a etapa de starter, né? Ela perdeu tudo aquilo que vinha no pacotinho da levedura. E um cold crash após a fermentação sempre vai te ajudar na limpeza da cerveja, né? Então pode ser também uma ferramenta aí para te ajudar. Se você quiser saber mais sobre o cold crash, também pesquisa aí no nosso canal, que tem muito vídeo sobre isso. Qual levedura é ideal para fazer prime, né? Então lembrando que prime é aquela atividade de a gente carbonatar a cerveja dentro de uma garrafa, de uma PET, seja assim como for, para que ela tenha a carbonatação desejada.
Então, as características desejáveis de uma levedura para fazer priming, ela tem que ser, por exemplo, tolerante à presença de álcool, ao CO2 e à pressão. Nem toda levedura que você usa para fermentar, ela tem uma tolerância alta ao CO2 e à pressão dentro da garrafa. E algumas leveduras podem, pelo fato delas não ter essa tolerância, te levarem a um priming muito lento. E quando você faz priming, como você tem ali a chance de ter algum contaminante, alguma bactéria, você pode acabar propagando também essas bactérias antes de você conseguir fazer o priming, tá? Então nem sempre a levedura que você usou para fermentar é adequada para fazer priming. Uma outra coisa desejável é que uma levedura de priming ela não deve gerar aromas que interfiram na cerveja. Então, se você tem uma levedura que é esterificante e você fez um controle dela durante a fermentação, fermentou ali bem baixinho, a 16 graus, tipo uma T58, para ela não fazer um papel muito grande de éster e fenóis, mas você coloca ela no priming e você está fazendo o priming ali a 30 graus centígrados, então é bem provável que ela vai fazer uma interferência bem grande aí no sabor dessa cerveja durante essa atividade de priming e vai acabar alterando bastante o sabor da sua cerveja, o que pode não ser o desejável, né? Outra coisa interessante é que você ter uma levedura que não fermente maltotriose ou dextrinas, porque se você já terminou ali a sua fermentação e está colocando uma outra levedura mais forte para fazer o prime, mais no seu mosto contém maltotriose ou dextrinas, você pode acabar supercarbonatando ou até mesmo explodindo a sua garrafa por conta dessa levedura ser muito faminta, né? Consumir tudo. Então por isso que não dá para fazer breta, por exemplo, para fazer priming. Uma outra qualidade muito importante é que a levedura sedimente bem, né, durante a atividade do prime e grude-se ao fundo da garrafa após a fermentação, para que quando você for servir essa cerveja ela fique bem limpinha e a levedura fique grudadinha lá no fundo da garrafa. Por último, é importante que esse açúcar que a levedura consuma rapidamente o açúcar para evitar a propagação de eventuais contaminantes. Então, uma levedura adequada para fazer priming, ele vai conseguir consumir os açúcares ali em 2 dias, né? Então, 2 dias o priming vai estar pronto. Então, por isso, uma levedura específica para fazer priming é muito melhor do que você simplesmente usar a levedura em suspensão da sua cerveja para fazer o priming. E para isso eu vou te indicar fermentes F2 ou Alignment CBC1, que são leveduras específicas para fazer esse tipo de atividade. Falando agora um pouquinho sobre cinética da levedura, né? Então, o que é cinética? Cinética é a velocidade com que a levedura se propaga, se multiplica, fermenta, encerra a sua atividade na cerveja. Então, é importante você saber reconhecer a cinética das suas leveduras para você poder responder ou entender o comportamento dela e ter respostas para essas perguntas. O que esperar da sua levedura? Qual é a atenuação que ela vai te dar? Quanto tempo ela leva para atenuar? Quão rápido ela termina de fermentar? Né? E quando termina a sua fermentação? Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, que temos aqui 7 leveduras da Fermentes, a gente pode observar coisas bem interessantes que podem ajudar a gente na hora de interpretar o que está acontecendo com a nossa cerveja, né? Primeiro aqui a gente pode ver em relação a esse gráfico, esse eixo Y, é o grau de atenuação. A gente pode perceber que essa S33 ela tem uma fermentabilidade de 70%, ou seja, é uma levedura que vai deixar mais corpo na tua cerveja, enquanto essa pontilhada aqui, que seria a BE256, ela vai ser bastante mais atenuante, ou mesmo aqui a WB06 mais atenuante ainda, né? Chegando ali perto dos 90% de atenuação, deixando a cerveja bem seca. Então, entendendo o grau de atenuação, você já consegue ter aí o comportamento da tua cerveja. Outro fator interessante é ver o quão rápido essa levedura passa da lag phase e faz atenuação. A gente pode ver que a S33 ela tem uma taxa de atenuação incrivelmente rápida, né? Ela rapidamente se propaga, consome os açúcares e encerra a fermentação mais ou menos por aqui, que seria lá no 7º dia. Né? Mais ou menos aqui, ó, entre o 3º dia, já chegando na atenuação final e pegando mais esse período de 4 dias só para fazer o arredondamento de sabor. Então, uma levedura extremamente rápida para se fermentar. Por outro lado, se eu pegar aqui o comportamento da WB06, a gente vai perceber que ela é bastante lenta, né? Ela vai consumindo aos poucos e ela leva uma fermentação bem lenta e contínua, terminando de fermentar mais ou menos lá em 15 dias.
Então é uma cepa que exige mais tempo de fermentação, maior espera aí do cervejeiro. Outra coisa importante é você perceber que tem cepas que ela tem um lag phase mais lento, né? Se não me engano, o S05, ela leva aqui praticamente um dia para começar a mostrar atividade fermentativa, ou seja, uma levedura mais lenta que vai exigir aí às vezes uma atenção sua, porque você pode ter ali o medo de que, olha, meu airlock não está borbulhando, será que eu tive problema? Não, são leveduras que às vezes ela levam mais tempo para começar a desenvolver atividade fermentativa. Então, uma vez que você reconhece essa cinética da levedura, fica muito mais fácil você entender o comportamento dela e os efeitos dela durante aí as suas fermentações, para saber o que é esperado ter visualmente enquanto a sua cerveja está fermentando, algum tipo de controle, né, prazos para fermentação e tudo mais. Grau de fermentação aparente, né, o famoso ADF em inglês. Qual cepa se adequa mais à sua necessidade? Né? Qual cepa se adequa ao corpo final da cerveja que você quer? Então você também vai encontrar nos diversos datasheets informações de quão atenuantes são as cepas. E essas diferenças de atenuação, elas basicamente estão relacionadas à temperatura de fermentação, pitching rate, presença de nutrientes. Então você vai perceber que tem leveduras que vão ser menos atenuativas, como já falei, S33, né? Ou muito atenuativas, como a WB06. E você deve, ou até mesmo a HA18, que é uma levedura para fazer hidroméis e cervejas de alta alg, que tem uma atenuação absurda aqui, chegando a 102%, né? Ou seja, vai consumir todos os açúcares ali presentes na tua cerveja. Por outro lado, as leveduras lagers, elas têm um comportamento bem parecido e bem mediano, né? Você vai ver que a interpretação dela é bem mediana. Olá, há cerca de um ano atrás, quando começou a pandemia, eu tomei a decisão de buscar conhecimento para fazer minha própria cerveja. Busquei informação em muitos locais, comprei alguns livros, mas eu sentia que ainda faltava um apoio, eu tinha muitos medos ainda com relação a fazer a cerveja. Busquei todos os vídeos que estavam disponíveis no YouTube e também pesquisei sobre os cursos disponíveis. Encontrei o curso Marcelo Fenol. Depois de 4 ou 5 meses fazendo o curso, com o tempo que me era disponível, eu concluí o curso e tomei a decisão de montar a minha cervejaria caseira. Mas ainda sobravam muitas dúvidas e muitos medos, quando eu tive a grata surpresa de que o Marcelo também disponibilizava para quem tinha comprado o curso um suporte via WhatsApp absolutamente incrível. Ele estudava todos os problemas que eu tinha, todas as dificuldades, me ajudou profundamente nas receitas. E um ano depois, depois de ter ultrapassado todas essas dificuldades, estamos aqui com a nossa cerveja caseira. Saúde!